A segunda pergunta dos representantes do protestantismo americano aos representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme relatado no livro Questões em Doutrina, diz o seguinte: com relação à inspiração da Bíblia, ensinam os adventistas do sétimo dia que ela é a palavra de Deus? A única regra de fé e prática? A essa pergunta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia responde: nós cremos que toda a Escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamentos, de Gênesis ao Apocalipse, foi inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, e constitui a própria palavra do Senhor Deus eterno, a verdade que vive e é permanente, 1 Pedro 1, verso 23. Reconhecemos a Bíblia como última e definitiva autoridade sobre o que é a verdade. As Escrituras nos vieram por meio do ministério dos profetas, que falaram e escreveram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Os apóstolos declararam que o Deus que fez os céus e a terra falou pela boca de Davi, de Moisés e dos profetas do passado. Esses mensageiros escolhidos por Deus declararam que o que foi dado por meio deles era a própria palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 25, citando o profeta Isaías, Pedro diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Mesmo Paulo lembrava a seus conversos que, ao ouvirem a leitura das Escrituras, estavam ouvindo não palavras de homens, mas na realidade a palavra de Deus. E no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 9, vemos Deus falando ao profeta: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. As palavras que esses homens falaram e escreveram não vinham de si mesmos, vinham do Deus vivo. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor, ouvi a voz do Senhor dizendo, a palavra do Senhor veio a mim, ocorrem mais de 1.300 vezes nos escritos proféticos do Antigo Testamento. E os escritores do Novo Testamento fazem com frequência a mesma reivindicação. Diz o apóstolo Paulo: recebi do Senhor o que também vos entreguei. 1 Coríntios 11, verso 23. Tomamos a Bíblia na sua inteireza, crendo que ela não apenas contém mensagens de Deus, mas é a própria palavra de Deus. Cremos na autoridade, credibilidade e veracidade das Escrituras. A mesma união do divino com o humano que se manifesta em Cristo existe também na Bíblia. Suas verdades reveladas são inspiradas por Deus, contudo foram redigidas nas palavras dos homens. Os adventistas do sétimo dia sustentam a posição protestante de que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a única regra de fé e prática para os cristãos. Cremos que todas as crenças teológicas têm que ser aferidas pela palavra viva, julgada pela sua verdade, e o que quer que não seja capaz de suportar essa prova, ou seja encontrado em desarmonia com a sua mensagem, deve ser rejeitado. Cremos que o verdadeiro cristianismo recebe a palavra de Deus como grande tesouro da verdade inspirada e como a prova de toda inspiração. Temos de recebê-la como a autoridade suprema, diante do fato que há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos e a necessidade de uma volta ao grande princípio protestante, a Bíblia, e a Bíblia somente como regra de fé e prática. Cremos que o verdadeiro cristianismo só é plenamente conhecido e vivido quando a Escritura é exaltada como a norma verdadeira de todas as crenças, e não apenas teoricamente, mas vivida na realidade, na igreja ou fora da igreja, e em todas as situações e circunstâncias da vida humana no planeta Terra.